Paz do Senhor para a igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nessa manhã a gente sentiu essa necessidade no coração de trazermos uma palavra, um estudo a respeito de Deus, a respeito do caráter de Deus. Só que antes da gente entrar propriamente no assunto, a gente vai trazer uma apresentação aqui do que vai ser falado. Eu quero compartilhar com os irmãos, embora não seja o tema central do que vai ser abordado hoje, mas é importante lermos a palavra, João, capítulo 5, versículo 39. Relembrando que nós não vamos tratar especificamente, só vamos apresentar um pouco daquilo que pretendemos falar, amém? João 5:39. Amém? Então, e diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Você pode assentar? O assunto que nós queremos tratar refere-se aos atributos de Deus. Amém? Atributos de Deus. E desde já eu quero fazer uma pequena apresentação aqui, que diz o seguinte: Deus é um ser infinito, e por isso é impossível que qualquer criatura o conheça exatamente como ele é. Compreendê-lo em sua plenitude seria tão difícil como comportar o oceano numa xícara, mas o Senhor revelou de si mesmo o suficiente para nos trazer o conhecimento de quem Ele é, e bondosamente se revela por meio de uma linguagem compreensível a nós, disponibilizada através da Bíblia. E mais, Deus é o único Criador, possuidor e sustentador do universo, o qual, mesmo sendo um só Deus, completamente santo, perfeito, imutável, imortal, onipotente, onisciente, onipresente, presciente, sábio, bondoso e soberano, também se revela distintamente em três pessoas divinas: Pai, Filho e Espírito Santo, sendo iguais no mais puro amor, em perfeição e atributos divinos, mas com ofícios distintos e harmônicos. Então nós estaremos dentro de uma limitação humana, falando a respeito do caráter de Deus, da característica que a Bíblia nos apresenta de Deus. E por que nós, nessa apresentação, lemos João 5:39? Porque na orientação que Jesus nos dá de examinarmos a Escritura, irmãos. É uma orientação que nós temos, no qual nós não podemos negligenciar. A Bíblia é o nosso livro de regra, de fé e prática, do qual nós não podemos afastar, é parte integrante da nossa vida. Sem a palavra de Deus, nós erramos o alvo. Sem a palavra de Deus, nós erramos o caminho. Sem a orientação, sem a palavra de Deus, a nossa adoração pode estar sendo equivocada ao Senhor. E por falar na Bíblia, nas Escrituras, eu fiz mais uma partezinha da apresentação aqui, apesar de nós sabermos, a Bíblia é uma obra harmônica que não se contradiz. A Bíblia é uma obra harmônica que não se contradiz. E por que a gente está dizendo isso se nós conhecemos? Porque hoje há um ataque muito grande em relação às Escrituras. Aliás, o primeiro assunto dentro do atributo de Deus que nós queremos tratar aqui hoje, nessa manhã, é para aqueles
que são mal intencionados, eles podem pegar esse texto, mais à frente a gente vai ver isso, e querer distorcer. Então é muito importante nós entendermos que a palavra de Deus, ela não é contraditória, ela não se contradiz. E mais, que nós já conhecemos os irmãos que finalizaram o alinhamento bíblico, quem passou pelo discipulado, quem estudou para ensinar a outro no discipulado, diz o seguinte: a Bíblia contém 66 livros. O Pai escolheu homens, mais de 40, a quem inspirou para que registrassem toda a revelação que ele decidiu deixar a respeito de si mesmo. E foi escrita por um período de 1.600 anos. Seu tema central é a queda do homem e a misericórdia de Deus, provendo um Salvador, Jesus Cristo. Então, mediante a palavra, por causa da palavra, eu sei quem eu sou. Vejam a importância da Bíblia. Por causa da palavra, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu merecia. E eu sei o que me alcançou. Porque, apesar da minha natureza estar suscetível ao merecimento da condenação, a palavra do Senhor, ela aponta um Deus misericordioso, provendo um Salvador para a humanidade. Sendo assim, irmãos, nessa breve apresentação, nós precisamos compreender que a maior fonte de revelação que Deus deixou de si mesmo para nós está nesse santo livro aqui chamado Bíblia. E foi por isso que nós quisemos falar dela logo de início. Porque tudo o que nós precisamos saber a respeito de Deus está na palavra do Senhor. É a maior fonte de revelação de quem Deus é para nós, humanos, numa linguagem que nós podemos entender. Nós, seres humanos, somos completamente limitados diante de quem Deus é. Mas Deus, com infinita graça, misericórdia, bondade, se revelou a nós numa linguagem que nós conseguimos compreender através das Escrituras. Agora, talvez para você isso não seja motivo de questionamento, mas, de repente, alguém que esteja na internet, ou pode ser que tenha alguém aqui mesmo, dentro presente, dizendo: mas por que Deus escreveria um livro? Por quê? Porque Deus usaria homens para escreverem a Bíblia? A resposta está aqui. Porque era e ainda é o meio mais seguro para perpetuar algo que o autor deseja que se torne conhecido. Então, o autor da Bíblia é quem? É o nosso próprio Deus. E Deus deseja se fazer conhecido para cada um de nós e para todas as gerações. A escrita nos dá uma preservação muito mais precisa das palavras do Senhor para as gerações seguintes. A memória e a tradição oral até são válidas, mas morrem com os detentores da informação. A escrita, não. Então está aqui, ó. Tão perseguida durante vários e vários tempos, muitos cristãos morreram para que ela chegasse a nós, a palavra do Senhor, a revelação de quem é o nosso Deus. Está aqui, ó, disponível para nós a palavra de Deus. Veio passando durante tantos e tantos tempos, foi perseguida, foi guardada pelo próprio autor, pelo próprio Senhor. Muitos irmãos tiveram seus sangues derramados, suas vidas ceifadas por conta desse santo livro. E por que tudo isso? Porque aquilo que há de mais precioso para o ser humano está aqui, a revelação de um grande, poderoso, amoroso Deus. Aleluia! Nós acabamos de cantar aqui, eu fiquei
emocionado, porque é um Deus eterno, sobre tudo, sobre a terra, sobre os céus. Ele é grande, 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 santo, 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 é o nosso Deus. É o nosso Deus. E relembrando do versículo que nós falamos, irmãos, João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Eu me lembro de algo muito interessante que nós aprendemos aqui, transmitimos para os irmãos também. São os 10 princípios que definem uma igreja bíblica e cristã. Nesse versículo aqui, eu posso enxergar o primeiro princípio. De quê? De que a Bíblia explica a própria Bíblia. E por quê, pastor? Você consegue enxergar isso? Mediante o testemunho de um homem. Eu vou contar para vocês agora aqui. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que eu não sei, não pesquisei a fundo a vida dele, se ele continua no caminho do Senhor. Mas existem na internet alguns testemunhos dele. Augusto Cury, psiquiatra, psicoterapeuta, psicólogo, professor, escritor, um dos maiores ateus que já pisou na terra, mais do que pensadores históricos como Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Denis Diderot e Karl Marx, conforme ele mesmo se define, se converte a Cristo, estudando os grandes pensadores. Foi estudando os grandes pensadores que o autor resolveu pesquisar a vida de Jesus. Com isso, ele esperava encontrar um personagem que fora construído por um grupo de galileus, que queriam um herói para romper o cárcere de Tibério César, o tirano imperador romano. No entanto, o estudo despertou sua fé. Abre aspas, fala dele mesmo. Eu fiquei espantado, porque percebi que ele não cabe no imaginário humano. Fecha aspas. E qual foi a fonte que ele utilizou para estudar a respeito de Jesus? Os evangelhos. Ele estava estudando a respeito da mente do homem, do comportamento de grandes pensadores como esses aqui, que ele considerava. Isso foram frases dele mesmo, na entrevista. E ele resolve estudar a respeito de Jesus. E para estudar a respeito de Jesus, um ateu convicto como ele era, ele sabia que a fonte mais fidedigna não eram os livros que falavam a respeito de Jesus, senão a Bíblia, a palavra de Deus. E ele pesquisou nos evangelhos, nos 4 evangelhos, tendo uma visão distorcida. Porém, ele não podia esperar que a vida de Jesus fosse muito mais além daquilo que ele imaginava. E aquele homem que se dizia ateu, como ele mesmo se descreveu, ele mesmo disse isso, que era maior do que esses pensadores aqui, ele disse que se viu surpreendido por Cristo, pelo caráter de Jesus, pela história de Jesus e pela revelação que ele teve de Deus, do próprio Deus. E com isso, ele se converte a Cristo. Por isso, lendo a Bíblia, ele se converteu. Porém, nós temos outros exemplos, e um deles eu posso citar aqui, pastor Alan. Ele estava num determinado local, numa determinada religião, e recebeu um Novo Testamento. E lendo o Novo Testamento, ele foi impactado pela revelação de quem Deus é e daquilo que Deus fez. E ele se converte a Cristo e abandona aquele lugar. Então, a Bíblia explica a própria Bíblia. É o primeiro princípio dentro dos 10 princípios que define uma igreja bíblica e cristã. Então, a gente pode enxergar, irmãos, e a gente pode ter a plena convicção de que tudo o que Deus deixou para nós, revelando a si mesmo, nós podemos consultar, sem nenhuma reserva, podemos nos debruçar e mergulhar na maior fonte de revelação que Deus quis deixar para nós, a sua palavra. Assim como esse homem,
que, como ele mesmo disse, se converteu a Cristo lendo a palavra, ou melhor, pesquisando a respeito de Jesus nos evangelhos, nos 4 evangelhos. E ele foi impactado pela vida, pelo caráter, pelo testemunho de Cristo. Assim nós também precisamos nos aprofundar ainda mais na palavra de Deus e conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Como diz lá o profeta Oséias, conhecer e prosseguir em conhecer. Então, se nós queremos e de fato precisamos nos aprofundar mais no conhecimento de quem Deus é, precisamos mergulhar mais aonde? Na palavra de Deus. Por isso essa ênfase nesse momento de que nós precisamos, irmãos, todos os dias, em todos os momentos, dedicar tempo para a palavra de Deus. Amém? Agora sim, nós vamos para a introdução do assunto. Estudaremos alguns atributos de Deus. E o que são atributos de Deus? São as características que as Escrituras, por isso falamos tanto da Escritura no início, que são as características que as Escrituras nos revelam sobre os vários aspectos do caráter divino, do caráter de Deus. E para facilitar essa difícil tarefa, a gente classifica os atributos de Deus. Então, os atributos de Deus, eles são classificados como atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Lembrando que os atributos são as características reveladas na palavra de Deus sobre os vários aspectos do caráter de Deus. Então, dentro dessa definição, nós temos os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Então, vamos lá. Como se classificam os atributos incomunicáveis? São aqueles exclusivos à natureza de Deus. Não são compartilhados com ninguém. Deus não compartilhou nem compartilha com nenhuma criatura. Nenhum outro ser possui, somente Deus. Exemplo, onipresença. Esse é um atributo de Deus incomunicável, ou seja, somente Deus tem. Onipresença. E o que significa isso? Onipresença se refere ao estado de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Embora o universo não possa contê-lo, ele está presente em todos os lugares. Isso não significa que, só um exemplo, tá, irmãos? Deus está com um pé no continente africano, outro pé no continente asiático. Não é isso. Significa que Deus está em todos os lugares, na sua, digamos assim, plenitude. Deus completo em todos os lugares. Amém? Então, isso é a onipresença, é um dos atributos que nós vamos tratar mais à frente também. Então, esse é um exemplo de atributo incomunicável, ou seja, só Deus tem. Só se encontra em Deus. Amém? Então, nenhum outro, nem seres espirituais tem esse atributo. Tá? Deixa isso bem claro para nós, embora não venhamos a tratar dele agora, mas só para fixar que nenhum ser espiritual tem esse atributo. Amém? Esse é um atributo incomunicável. Anjos não têm, nenhum ser, somente Deus. E agora, atributos comunicáveis. São aqueles que Deus compartilha, pelo menos em certa medida, com o homem. Foram impressos na criação da humanidade. E por isso, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso porque Deus comunicou a ele alguns de seus atributos. E por portá-los, o homem se parece com Deus em alguns aspectos. Você quer ver um exemplo de um atributo comunicável? Amor. O amor é um atributo que Deus tem e Ele comunica a nós, Ele divide conosco, digamos assim a palavra. Não na plenitude, porque o nosso amor ainda é bem, como é que eu posso dizer? Está em construção ainda, vamos falar assim, né? Mas se hoje eu amo
foi porque Ele me amou primeiro. Se existe algo de bom em mim, irmãos, não, a bondade que existe em mim, o amor que existe em mim, não é inato. O que é isso, inato? É algo que nasce com a gente. Não é inato. Foi porque Deus colocou esse amor em mim. Então, Ele comunicou essa sua natureza, um pouquinho daquilo, dessa plenitude que Deus é amor, colocou em mim. Se hoje eu amo, foi porque Deus gerou esse amor em mim. Se hoje tem algo de bom em mim, foi porque Deus colocou da sua bondade em mim. Não é mérito meu, mas é mérito dele. Amém? Não vem de mim, mas vem dele. É sempre por ele, irmãos, é sempre dele. A honra e a glória é sempre toda dele. Amém? Então, esses são os atributos que nós pretendemos falar, tá? Hoje nós só vamos nos prender em um. E nós começaremos falando, obviamente, dos atributos incomunicáveis. Como nós falamos, nós vamos tratar apenas de um atributo incomunicável hoje. E que atributo incomunicável é esse? Deus é único. Amém? Deus é um só. Deus é único. Abra, por favor, a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, por gentileza. Agora sim entramos, de fato, nos atributos. Lembrando que esses são atributos incomunicáveis. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Deus é único, Deus é um. E diz o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? Esse é o testemunho das Escrituras de que só existe um Deus verdadeiro. Essa expressão era um dos fundamentos da religião lá no Antigo Testamento, como também a mensagem especial a um mundo que adorava a muitos falsos deuses. Olha que coisa interessante. Essa expressão, esse versículo, que era uma expressão, era algo para proteger o povo de Deus e também para pregar aos demais povos de que o Deus de Israel era apenas era um Deus só. Por quê? Porque as nações ao redor, elas adoravam muitos deuses, eram nações politeístas, ou seja, muitos, vários deuses, sendo que o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o único e Deus verdadeiro é apenas é um só. Um só. E a gente tem também, irmãos, referências no Novo Testamento, falando sobre ele, sobre essa questão de Deus ser único. Por exemplo, por favor, abre em Marcos, no capítulo 12, no versículo 29, vamos ver o que é dito ali. Deus é único. Amém? E diz o seguinte: e Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? Vamos também, aproveitando que está aberta a sua Bíblia, em Marcos 12, 32, por favor. E diz assim: e o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade dissestes que há um só Deus e que não há outro além dele. Amém? Não há outro além do Senhor. O Cleiton citou aqui Atos, de que não existe nenhum outro Deus, não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outro, irmãos. Só há um Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Mais outro versículo, João 17, versículo 3. Por favor, abra. João 17, versículo 3. E diz o seguinte:
E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Paulo também fala a respeito de o único Deus. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Por favor. 1 Coríntios 8, versículo 6. E diz assim: todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Olha só, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e por nós, por Ele. Amém? E mais uma referência que Paulo traz para nós, está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então aqui nós podemos observar, irmãos, que Deus é um só. Deus é único. Ele é único, digno de receber a honra, a glória, o louvor, a adoração, o nosso culto, o nosso viver, seja apenas para o único e verdadeiro Deus. Porém, queridos, é importante nós ressaltarmos que nós falamos no início sobre pessoas que têm por costume distorcer a palavra de Deus. E as pessoas, eu falei no início, por que eu ressaltei da palavra, da Bíblia, da Escritura, que ela não se contradiz? Porque há pessoas mal intencionadas, usadas pelo diabo, que vão para a internet, ou até mesmo algumas seitas, que tentam distorcer a palavra do Senhor, dizendo que ela se contradiz, dizendo que há erros na palavra de Deus, quando na verdade não há. A Bíblia se completa, irmãos. A palavra do Senhor é verdadeira, é eficaz, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é proteção para a nossa vida. E a gente já entra no próximo tópico, 1.2, que diz: não há controvérsia entre o ensino de um único Deus e a doutrina que trata da divindade do Pai, Filho e Espírito Santo. Porque quando nós nos deparamos com Deuteronômio 6:4, dizendo que Deus é único, é o único Senhor. E quando a gente se depara com o Novo Testamento, nos mostrando que há Pai, Filho e Espírito Santo, para aqueles que não, digamos que não conhecem um pouquinho mais a palavra do Senhor, essa pessoa acaba tendo dúvidas, acaba duvidando, acaba acreditando nos maus intencionados que tentam distorcer a palavra e minar a nossa fé. Mas aí entra mais um princípio dentre os 10 princípios que definem uma igreja bíblica cristã. E qual é ele? Interpretamos os ensinos do Antigo Testamento segundo a graça revelada no Novo Testamento. Esse é o segundo princípio que nós aprendemos aqui. Então, ora, em Deuteronômio 6:4 diz que só há um Deus, um único Deus. Mas, olhando o Novo Testamento, eu vejo que Deus, ele está revelado na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que eu venho a entender, o que eu preciso entender,
é que não há divergência nessas informações. Mas vamos dar uma olhada aqui, antes de eu revelar aqui aos irmãos o teor da minha pesquisa. Eu queria que você abrisse em Gênesis 2:24, por favor. Então, como é que eu posso elucidar, como é que eu posso entender essa questão de que lá em Deuteronômio diz que Deus é único e no Novo Testamento a gente vê Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como é que eu posso compreender isso? Como é que eu posso elucidar essa dúvida que porventura tenha no meu coração? Vamos lá. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24. Peço também que você abra, por favor, lá em Esdras, no capítulo 3, versículo 1. Vou esperar um pouquinho você abrir em Esdras 3, versículo 1. Esdras, capítulo 3, versículo 1. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E o texto que a gente leu no início aqui, falando sobre o único Deus: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Agora, qual é a resposta que a gente pode ter para aquilo que muitos falam aí fora, que é uma controvérsia? E que relação há entre esses textos que a gente leu, esses 3 textos que a gente leu? O termo no original. O termo utilizado para unidade no hebraico, utilizado em Gênesis 2:24, em Esdras 3:1 e em Deuteronômio, que é o foco do nosso estudo, 6:4, é Echad. E Echad significa unidade composta. Unidade composta. Porque nós precisamos distinguir, irmãos, entre unidade absoluta, que é de fato um só, e unidade composta. Por exemplo, Gênesis 2:24 está falando de quantas pessoas? Me ajudem, por favor. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher. Está falando de quantas pessoas? 2. Aí no final do versículo, desse versículo diz: e ambos serão uma só carne. Echad. Echad. Ou seja, uma unidade composta. E da mesma forma, Esdras 3:1, e essa é a relação que há entre eles. E estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem. E esse termo aqui, esse também é o mesmo termo encontrado em Deuteronômio 6:4, Echad. Ou seja, unidade composta. Então, nós podemos compreender que esse termo aqui de Deuteronômio 6:4, dentro disso que nós acabamos de dizer, não se refere a apenas, se refere a um Deus apenas, é claro. Porém, um Deus que se apresenta como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, corroborando, ou seja, consolidando a doutrina que há no Novo Testamento, que fala sobre o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, por que isso não foi revelado
no Antigo Testamento? Ou a gente consegue enxergar, né, algumas, só que eu não quis me aprofundar muito nisso. Por quê? Porque os povos eram politeístas. Imagine se chega dizendo que havia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em relação àqueles povos que eram politeístas. Por isso que se afirmava e se ministrava dizendo que Deus era o único Deus. Mas esse único Deus, ele se apresenta na pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, não se deixe enganar. Quando se fala de um único Deus, está falando de uma unidade, em Deuteronômio 6,4, está se tratando de uma unidade composta. Então, nós não precisamos, você da internet, por exemplo, não precisa ficar confuso. Poxa, mas a Bíblia diz que é um Deus só, e lá no Novo Testamento eu vejo nitidamente, eu vejo claramente, eu vejo revelado para a igreja do Senhor que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas lá no Antigo Testamento já estava revelado, em nome de Jesus. Essa verdade tem grande importância para nós na nova aliança. Por quê? Porque o único Deus verdadeiro existe como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós queremos deixar muito claro também algo muito interessante, que a doutrina que trata da divindade do Pai, da divindade do Filho e da divindade do Espírito Santo está e é claramente revelada nas Escrituras. E não é uma doutrina concebida pela razão humana. A gente vê nitidamente no Novo Testamento. Amém? Agora, irmãos, 1.3. E com isso a gente finaliza essa parte. No que esse ensino me ajuda? Essa é a pergunta. Mas no que saber que Deus é um só me ajuda? Por que estudar os atributos de Deus? Por que entender que Deus é um só? Na segurança e certeza de que toda a minha vida, entre parênteses, culto, oração, adoração, muito mais que possamos fazer, é somente dele e para ele. Eu não devo orar a mais ninguém, porque só há um Deus, único e verdadeiro. Eu não devo prestar culto a mais ninguém, porque o meu culto é somente para o único Deus verdadeiro. Eu não devo crer que há mais ninguém que possa ouvir a minha oração, que possa atender ao meu clamor. Por quê? Porque só há um Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. Então, conhecendo que só há um Deus, eu estou protegido de qualquer tradição humana. Eu estou protegido de qualquer tradição religiosa, por mais milenar que ela seja. Eu estou protegido pela palavra de errar, de pecar, de blasfemar contra o Deus verdadeiro. Porque só há um, irmãos. Só há um que é digno de receber louvor. Só há um que é digno de receber honra e glória. Só há um que é objeto, ou melhor, que é, não sei nem expressar a palavra, que é digno do meu culto. Só tem um. E é o Deus verdadeiro. Só há um, irmãos. E ele é santo, 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 santo. Apesar de tantos estudos distorcidos que a gente vê, que a gente conhece, apesar de tantas religiões no mundo, só há um Deus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é digno de receber toda a nossa adoração. Não há mais ninguém que se compare a Ele.
Ele reina soberano, irmãos, não há ninguém que esteja acima dele, não há ninguém que seja igual a ele, não tem ninguém. Isso me protege de querer buscar outro lugar, de querer buscar um outro Deus, porque não há, ele é incomparável, não tem como medir a Deus, Deus é imensurável. Não há como compreendermos ao Senhor em toda a sua plenitude, mas aquilo que Ele revelou para nós, amada igreja, é o suficiente para nos fazer tremer, é o suficiente para nos colocar de joelhos, é o suficiente para nos fazer adorá-lo em amor, é o suficiente para nos levar a viver em santidade, porque conhecendo a Deus e prosseguindo em conhecer a Deus, dificilmente a gente anda de qualquer jeito. Dificilmente a gente fala qualquer coisa, dificilmente a gente age de qualquer maneira, porque Ele é soberano, Ele está acima de tudo e de todos. Desde a eternidade Ele já existe. Não há nada e nem ninguém que se compare ao Senhor Deus. Não há nada e nem ninguém. Não há tradição humana nem religiosa que se sobreponha a Deus. Talvez você tenha vivido, você que está pela internet, você viva no jugo de uma tradição religiosa, em que você é levado a orar, não apenas a Deus, mas a várias outras pessoas. O nosso culto deve ser somente ao único e verdadeiro Deus. Ouça isso. Arrependa-se do seu pecado e se volte única e exclusivamente para o Deus da Bíblia. Somente a Ele, é somente por Ele, é somente para Ele que nós devemos prestar culto. Não há mais ninguém. Somente o nosso Deus é eterno. Não há mais ninguém a quem devemos orar, quem devemos fazer petições, prestar culto, senão somente ao nosso Deus. E eu finalizo aqui, irmãos. Peço que você abra em Romanos, no capítulo 11, versículo 36. É um versículo que eu cito bastante. No que esse ensinamento me ajuda. No que o ensinamento de que só há um único e verdadeiro Deus me ajuda. É compreender que, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente e amém. É essa a compreensão que nós precisamos ter. É somente para Ele, é somente dele, a minha vida é somente dele, todo o meu louvor é somente para Ele. Por isso que nós não podemos chegar na casa de Deus de qualquer maneira, porque é para Ele. Por isso que nós não devemos nos comportar para o Senhor de qualquer maneira, porque é para Ele, para o único e verdadeiro Deus. Por isso que quando entramos na presença de Deus, devemos chegar com temor e tremor, porque Ele é imensurável, Ele é grande, Ele é maravilhoso. Amém? Então, nessa manhã, irmãos, a gente fica por aqui, porque nós iremos falar dessa unidade composta numa próxima oportunidade. Nós citamos aqui, mas a gente entendeu que não haveria tempo hábil para falar desse Echad, que a gente citou aqui no hebraico, que se refere a uma unidade composta, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, como nós entendemos que não haveria tempo hábil, nós resolvemos deixar para uma próxima oportunidade. E se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos falando, amém? Sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, numa próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém?